Fala galerinha, aqui quem fala é o professor Fábio Costa, professor de matemática do canal FM+, e hoje eu trouxe para você um assunto muito importante. Apesar de ser revisão para o 8º ano, são duas partes da matemática que são muito importantes, até para o pessoal do ensino médio, né? São duas ferramentas muito importantes. Uma se trata de potenciação e a questão da radiciação. Então basicamente seria o seguinte, imagine duas situações. Primeira delas, vamos lá, primeiro exemplo. Imagine que eu tenho um quadrado de lado 6. Perfeito? Um quadradinho. Finge que isso aqui é um quadradinho, que tá bonitinho. De lado 6 centímetros. Ok? Se eu peço para você o valor da área desse quadrado, essa região aqui que eu estou marcando, a área do quadrado é dado por lado vezes lado. Então, a área seria 6 vezes 6. E esse 6 vezes 6, ele pode ser representado através de potência, que seria 6 ao quadrado. Ok? E eu sei que a área, 6 vezes 6, dá 36 centímetros quadrados. Beleza? Então, o que eu quero que você observe é o seguinte. A potência, de uma maneira geral, ela é formada por duas situaçõezinhas. Vamos botar aqui. A primeira delas tem um carinha que fica aqui embaixo e um carinha que fica aqui em cima. Esse carinha que fica aqui embaixo é chamado de base. E esse carinha que fica aqui em cima é chamado de expoente. Ok? Então, se aqui tivesse, por exemplo, vamos botar um valor aqui, A e elevado a B. Isso aqui significa que é uma multiplicação, são multiplicações de fatores A, e que o número de vezes que isso vai aparecer depende do expoente. Vai aparecer B vezes, que é um Z, B vezes. De uma maneira geral, se eu tenho, por exemplo, 3 ao quadrado, é 3 vezes o 3. É porque o 3 tem que aparecer duas vezes, ok? Não é para você escrever 3 vezes 2, que é o que a maioria das pessoas fazem. Isso aqui está errado, erradaço. Isso aqui dá 9. Sei lá, 4 elevado a 3 é o 4 vezes o 4 vezes o 4, que vai dar 64. E não 4 vezes 3, que é o que a galera faz. Beleza? Então, essa é a ideia básica de potência. Quando eu penso na radiciação, eu estou pensando na operação oposta. Você imagina o mesmo quadradinho, calma aí, o mesmo quadradinho, só que agora eu te dou a área. A área vale 36 centímetros quadrados, a área de um quadrado. E eu quero descobrir o lado. Então, basicamente, eu estou perguntando para você o seguinte, que número que vezes ele vai dar 36? Fechou? Essa é a ideia. Agora, a representação da raiz, aqui é o lado e o lado, né? Então, o lado só pode ser 6. Basicamente, a gente escreve assim, ó, raiz e o 36 aqui dentro. Aqui é o índice, ó, deixa eu crescer aqui. Esse carinha é o índice, que quando não tem nada, ou tem o 2zinho, ok? E aí, esse índice vai falar para você quantas vezes você tem que multiplicar o resultado para dar o número de dentro da raiz. Como assim, tio Fábio? Por exemplo, se eu coloco assim, ó, raiz cúbica de 27, quanto vai dar isso aqui? Aqui o índice não é 3? Então, eu tenho que multiplicar o número 3 vezes ele, para dar 27. Que número que tu multiplica? Ele por ele dá 27. Fala pro tio. Muito bem. 3. Então, raiz cúbica de 27, 3. Raiz quadrada de 36 é 6. Porque 6 vezes 6 vai dar 36. Beleza? Deu para entender? Fala pro tio. Muito bem. Então, você já tem uma ideia de potência e de radiciação. Vamos lá, galerinha. Para algumas propriedades, são só algumas, tá? Que são importantes para a nossa provinha. A primeira delas diz o seguinte, quando você tem uma multiplicação de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Como assim, chuchuzinhos? Imagine que eu tenho isso aqui, ó, 2 à oitava vezes 2 ao quadrado. É uma multiplicação de mesma base, então vai ficar 2 elevado a 8 mais 2.
2 elevado à 10ª potência. Já é? O problema é o seguinte, vamos supor que eu coloque assim, tem que tomar cuidado com isso. 27 vezes 9 vezes 81. Beleza? Aí você fala, pô, tio, eu vou ter que fazer essa multiplicação. Mas você precisa lembrar que o 27 é 3 ao cubo. O 9, 3 ao quadrado. E o 81 é 3 à quarta. Olha a multiplicação de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Vai dar 3 elevado a quanto? Fala pro tio. Muito bem. 3 à 9ª potência. Fechou? Essa foi a primeira. Outra propriedade é o seguinte. Presta atenção. Quando você tem uma multiplicação de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Fechou. E quando você tem uma divisão de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Vamos botar exemplo. 2 à quinta sobre 2 ao cubo. Tu ia ficar fazendo isso aqui, ó, quer ver? Ó? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dividido por 2 vezes 2 vezes 2. Ó, como é multiplicação em cima e embaixo, corta aqui, 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 aqui. Resultado final, 2 ao quadrado. Não é muito mais prático fazer isso aqui, ó? 2 elevado a 5 menos 3, 2 ao quadrado. Olha lá, olha como é que anda mais rápido. Então, preste atenção que o sinal de divisão pode vir para a gente com esses dois pontinhos ou o sinalzinho da fração. Já é? Tranquilo? Vamos para a próxima propriedade. A próxima propriedade fala o seguinte, quando você tem uma potência, entre parênteses, e um expoentezinho. Toda vez que isso acontecer, nós vamos multiplicar os expoentes. Como assim, tio Fábio? Se eu tenho 10 elevado a 7 elevado a 3, eu vou fazer 10 elevado a 7 vezes 3, que daria 10 elevado a 21. Preste atenção que essas duas últimas propriedades aqui, eu tenho que tomar um cuidado danado, porque a ideia é o seguinte, se eu tenho, por exemplo, 2 elevado a 3 ao quadrado e 2 elevado a 3 ao quadrado, olha lá. O que diferencia um do outro é que aqui tem um parênteses, então eu multiplico 2 elevado a sexta. E quando eu não tenho o parênteses, que é essa potência de potência, eu resolvo primeiro essa potência aqui em cima, que é 3 ao quadrado, 9, para depois fazer com a base lá embaixo. E observa que isso aqui é diferente. Fechou? Porque aqui multiplica devido ao parênteses. E aqui eu faço a potência, que está lá no expoente. Então, por exemplo, se eu tivesse 3 elevado a 4 elevado a 3. Não tem parênteses, eu faço essa potência primeiro. Ó, 3 elevado a 64, que é 4 vezes 4 vezes 4. Beleza? Vamos para alguns exercícios? Questão número 1. Simplifique aplicando as propriedades de potência. Então, a primeira coisa que eu observo nessa letra A é o seguinte. Aqui tem uma potência, 10 elevado ao quadrado, elevado a 3. Então, eu já sei que se tem um parêntese entre os expoentes, eu multiplico. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 10, 2 vezes 3, 6. E no denominador, a mesma coisa. 10 elevado a 3 elevado a 2. Também tem um parêntese entre os expoentes. Eu multiplico. 10 elevado a sexta. Agora, queridos, nós estamos com uma divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 10 elevado a 0. E todo número elevado a 0 é igual a quanto? Fala pro tio. Muito bem. 1. Fechou? Beleza? Vamos para a próxima. Próxima questão, letra B. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa e você vai tentar fazer essa letra B. Fechou? Vai lá. Tô brincando, não parei não. Vamos lá. Aqui é o seguinte. Aqui nós temos um pequenito problema. O que eu posso fazer aqui para dar uma melhorada? Como em cima tem uma multiplicação embaixo também, eu posso escrever assim, ó, 2 à oitava sobre 2 à quinta vezes 5 à décima sobre 5 à sexta. Olha lá. Fechou? Eu somente separei. Por que eu fiz isso? Porque aqui, ó, nessa primeira fraçãozinha, tu consegue observar que eu tenho uma divisão de mesma base? Na segunda fraçãozinha também, uma divisão de mesma base? Então, na primeira fração, repete a base.
e subtrai os expoentes. Espera aí que meus 5 são muito toscos. 5. Agora sim. Vezes 5. Divisão de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Agora é fazer continha. Isso vai dar 2 ao cubo vezes 5 à quarta. Chuchuzinhos, 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, que é o famoso 8. 5 à quarta, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que vai ser 625. E quanto é que é 8 vezes 625? Tá na dúvida? Arma continha. Vamos lá. Vezes 8. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 2, 16. 16 com 4, 20. Vai 2. 8 vezes 6, 48. Com 5, 50. Então, o resultado dessa bagaceira, 5.000. Já é? Já é? Muito bem. Vamos lá, galerinha. Vamos fazer a questão número 2. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder e depois eu corrijo. Vai lá. Vamos lá. Primeira coisa, observa aqui. Expressar esse palavrão como uma potência de 2. Percebe o seguinte, potência de 2 é 2 elevado a alguma coisa. Então, geral tem que ficar na base 2. O 8, eu já sei, vamos botar aqui, ó, 8 é 2 ao cubo. Tranquilo? E o 32? Eu não sei quem é o 32. Mas então, para descobrir, eu vou fatorar esse cara. Ó. 32, vou fatorar em números primos. 32 dá para dividir por 2, que vai dar 16. Por 2 de novo, que vai dar 8. Por 2 de novo, que vai dar 4. Por 2, que vai dar 2. Por 2, que vai dar 1. Então, deu 2 à quinta. 2 à quinta. Sempre que você quiser descobrir como é que o número se comporta, a fatoração dele, a ideia dele, qual é a base e tal, faz isso que eu fiz, a fatoração. Então, olha como é que vai ficar. Primeira coisa que eu observo aqui, que eu tenho 2 elevado à quarta potência elevado a 2 e tem um parênteses entre eles. Então, eu multiplico. Vai ficar 2 elevado à oitava. Vezes o 8, que a gente sabe que é 2 ao cubo. E embaixo o 32, que é 2 à quinta. Agora, esse exercício ficou parecido com o que a gente já está fazendo. Em cima eu tenho uma multiplicação de mesma base, repete a base e soma os expoentes. E embaixo eu vou repetir. Então, fiquei com 2 elevado a 11 sobre 2 à quinta. Divisão de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Isso vai dar 2 à sexta. Se tu responder que isso aqui vai dar 12, vai tomar uma moca online. O resultado disso aqui vai dar 64. Porque é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Já é? Vamos para mais uma? Próxima questão. Questão número 3. Se m é igual a 10 à quinta vezes 10 ao quadrado vezes 1000, qual é o valor de m? Se liga no tio. Ele está dizendo que o m vale 10 à quinta vezes 10 ao quadrado, vezes o 1000, que é 10 ao cubo. Ok? Lembra disso aqui, que isso aqui é importante. Potência de base 10. 10, 100, 1000 e assim por diante. Isso é 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3. O número de zerinhos vai ser o expoente. E quando eu tenho 0,1, 0,01, 0,001 e assim por diante, eu preciso lembrar o seguinte, 0,1 tem uma casinha até a vírgula, é 1/10, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. 0,01 são 2 casinhas até a vírgula, então é 1 sobre 100, que é 10 elevado a menos 2.
E 0,001 são 3 casinhas, 1 sobre 1000, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3. Então, observa a posição do zero. Quando está à direita, o expoente é positivo. Quando está à esquerda, o expoente é negativo. Agora ficou fácil a questão, né? M é uma multiplicação de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 10 elevado a... Fala pro tio. Muito bem. 10 elevado a 10ª potência. A de amor. Mais uma questãozinha. Vamos lá, que essa aqui parece ser bonita. Vou botar o amarelo, que eu acho que fica melhor a cor. Ó, sabendo que x é esse palavrão, y é esse palavrão, qual é a potência de 5 que representa 5 dividido, que representa o valor de x dividido por y? Eita! Vamos fazer separadinho? Primeiro vamos fazer o x. O x é isso aqui, ó. 5 elevado a 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3 dividido por 5 ao quadrado elevado a quarta. Vamos calcular isso aqui primeiro. Ó, nessa primeira parte tem um parênteses entre os expoentes, então eu multiplico. O x vai ser 5 à sexta vezes. Dentro do parênteses tem uma divisão. Repete a base e diminui os expoentes. Então, ficou 5 elevado à sexta vezes 5 elevado à primeira potência elevado à quarta. 5 elevado à sexta. Entre o 1 e o 4 eu multiplico. Então, vai ficar 5 elevado à quarta. E agora, para terminar o valor do x, repete a base 5 e soma os expoentes. Vai dar 10. Esse carinha é o valor de x. Eu não quero que você tente resolver 5 elevado a 10ª, porque vai dar um número muito grande. Então, deixa do jeito que está. O valor do y é 5 elevado a 9ª elevado ao quadrado, dividido por 5 à quarta vezes 5 ao quadrado elevado a 2. Opa, vamos lá. A primeira parte, eu tenho um parênteses entre os expoentes, então eu multiplico, não é isso? Então vai dar 5 elevado a 18, dividido, aqui dentro, repete a base e soma os expoentes. 4 com 2, 6. Então, o y vai ser 5 elevado a 18, dividido. Aqui, nessa segunda partezinha, tem expoente 6, tem expoente 2. Multiplica. 5 elevado a 12. Vamos lá, 5 elevado a 12. E agora, para terminar o valor do y, é uma divisão de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 18 menos 12 vai dar 6. Chuchuzinhos, agora a pergunta do exercício. Ele quer o valor de x sobre y. Então, o que ele quer é o x, que é 5 elevado à 10ª potência, dividido por 5 elevado à sexta. Repete a base e subtrai os expoentes. 5 à quarta, que é o famoso 625, que é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Já é? Tia, essa questão é muito difícil. Queridos, faz por parte. Separa, resolve com calma, que você vai conseguir, eu tenho certeza. Questão número 5. Se liga que isso aqui é importante. Tem no canal do tio Fábio aula sobre notação científica, ok? Aqui a gente só vai fazer um resuminho. Notação científica é uma maneira que a gente tem de escrever o número através de uma primeira partezinha vezes uma potência de 10. Sendo que essa primeira partezinha tem que ser, vamos chamar de A, um valor qualquer, tem que ser um número variando de 1 a 10, podendo ser 1, mas não podendo ser 10. E esse expoentezinho tem que ser um número inteiro. Fechou? Número inteiro. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, assim por diante. Isso é notação científica. Então, como é que eu faço para calcular os números de notação científica? Eu vou começar pela letra B. Olha esse palavrão. Num cérebro de neurônios. Esse número não tem vírgula aparente. Você vai botar vírgula aqui no final. Quando não tiver, você põe ela sempre no final.
E eu peço que você veja até onde a tua vírgula vai. Presta atenção no tio. Se eu coloco a vírgula parando aqui, você concorda que ficou 14? 14 não está entre 1 e 10. Então, eu tenho que parar a minha vírgulazinha em um outro lugar. Vamos ver onde essa vírgulazinha vai parar. Calma aí. Apagou aqui. Se eu fizer a minha vírgula parar aqui, ficou 1,4. Ah, legal. Então, está entre 1 e 10. Isso que me interessa. Então, ficou 1,4 vezes 10. E tu vai ver quantas casinhas a tua vírgula andou. Quantas barriguinhas, ó. Essas barriguinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou. Não é contar o número de zeros, pelo amor de Deus. Isso pode confundir você. Ok? Então, tá respondido aí. Escrevi o número de notação científica. Se liga no tio. Sempre que a barriguinha andar para a esquerda, o expoente é positivo. Porém, contudo, todavia, entretanto, se ela andar para a direita, o expoente vai ser negativo. Como assim, tio Fábio? Ó, a espessura de uma folha de papel é de 0,002, tá? A vírgula está aqui, ela já existe, ela vai parar aqui, ó. Quando ela parar aqui, vai ficar 2. Eita, que 2 feio. Vezes 10. Vê quantas barriguinhas a gente vai andar. 1, 2, 3. Como a vírgula está indo para a direita, o sinal é negativo. Não pode esquecer disso, isso é muito importante. O próximo aqui, 0,00000000025 centímetros, que é o diâmetro de um vírus. A vírgula vai parar aqui, ó, para que fique 2,5 vezes 10. Anda a barriguinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porém, a vírgula não veio para a direita, então o expoente é negativo. Já é resolvido? Foi? Última dica para acabar a aula de hoje. Essa dica é quente, hein? Se eu tivesse uma continha assim, deixa eu tentar imaginar um exemplo aqui, rapidinho, envolvendo raiz. Não tem nada a ver com notação científica, não. Veio agora aqui a ideia. Calma aí. Eu estou tentando pensar aqui num resultado para ficar bonitinho. 9, 28. Espera aí, que aí deu ruim. 59. Acho que vai dar certo. Como que eu faria essa bagaceira? Como eu resolvo isso? Chuchuzinhos, presta atenção. Esse tipo de exercício, que é comum até em concurso, é interessante que a gente resolva de dentro para fora. Como assim, tio Fábio? Olha só, você consegue enxergar que a primeira raiz que eu preciso calcular é essa daqui, ó? Raiz quadrada de 9. Ou seja, eu vou repetir todo o resto, ó. 59 mais 28 menos. Agora eu vou resolver essa raiz aí, que está ali, que é a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é o número que ele vezes ele vai dar 9. Só pode ser o 3. Perfeito? Agora eu vou fazer essa continha de menos. Eu vou repetir todo o resto, ó. Raiz cúbica de 59 mais raiz de 25. Próximo passo, resolver essa raiz aqui, ó. Lembra que eu falei que é de dentro para fora. Repete todo o resto. E que número que ele vezes ele dá 25? Fala pro tio. Muito bem, é o 5. Raiz quadrada de 25 é 5. E por último, eu quero calcular a raiz cúbica de 64. O que é isso? Que número que vezes... Calma aí, deixa ele aparecer aqui que ele está... Vezes ele mesmo dá 64. Tu podia fazer 1 vezes 1 vezes 1, 2 vezes 2 vezes 2 e assim por diante. Em algum momento você vai chegar no 4. Então o resultado dessa bagaceira aí vai ser 4. Tá respondido o teu exercício. Pessoal, espero poder ter conseguido dar uma ajuda aí pra galera. Uma boa prova. Não esquece de dar o like e compartilhar o videozinho do tio, tá bom? Um beijo, até o próximo. Valeu!